Só que vai ser Bom, difícil também, porque muitas vezes às vezes o professor vai estar na sala pensando em quem não está, e às vezes não vai estar em sala pensando em quem, como dar aula para quem está em sala. eu pensei em pegar o data show, né? E transmitir uma parte da aula ao vivo para quem está em casa, né? Assistir quem, né, já fica valendo. E o aluno que estiver em sala, quer precisar de um apoio maior, aí fazer uma retomada, né? Porque a ideia é que a gente convoque os alunos que estão sem nota desde janeiro, desde o primeiro bimestre, já não estavam assim, como dizia antigamente, uma Brastemp, né, na sala, vamos dizer assim, mas na sala ali a gente ainda ficava no pé, tal, para fazer alguma coisa. Mas que presencial nos bimestres presenciais não apareceu. Alguns alunos disseram que só vão fazer alguma coisa, só vão estudar nas aulas presenciais. Então, é por esse motivo que a gente está tendo que voltar, na verdade, por essa pressão, sabe? Então, assim, o governo não está pensando muito. Pode ser que não esteja mesmo, vou tirar a responsabilidade dele, eu acho que mas é mais por causa dessa pressão mesmo, sabe? Eu não consigo estudar em casa, pronto e acabou, sabe? Sendo que, Professor, oi, a questão econômica também influencia bastante, né? influencia, mas eu acho que o aluno, sabe, Vinícius, o aluno ele poderia pensar nisso, sabe? Porque alguns ainda não estão no mercado de trabalho, eles só estudam. Então, Não, eu falo em relação da escola com o governo, por ele estar querendo abrir por questão de arrecadação. sim, também, tem toda uma Que não pressão, faz né? sentido querer abrir, né? É até não faz sentido, não faz. É, mas é como eu falei para vocês, o grande problema se a gente tivesse uma adesão da parte dos alunos de 70%, a gente não teria que abrir a escola. Porque que nem o Dória ele fez um pronunciamento no sábado, que ele comentou que 90% dos alunos não estão frequentes, não estão participando de nenhum tipo de aula. Então, o problema é esse, né? Se você tem uma evasão de 90% de um grupo, você tem que fazer alguma coisa para estimular esse grupo, né? Para ver se esse grupo retorna, pelo menos uma parte, um bimestre, tendo aula presencial, para ver se minimiza, quem sabe, a defasagem, né? Enfim. Mas, mas sim, concordo também. Tem também eleição, tem uma parte de coisas aí É, envolvida, né? é, eles estão abaixando o número da pandemia por causa da eleição. Agora, se tivesse uma adesão dos alunos, ele não teria essa desculpa, entendeu? É, Porque a desculpa que ele está usando é essa, é a pressão da sociedade e a evasão dos alunos nas aulas à distância. Que ele fez uma pesquisa que 90% dizem que não conseguem assistir aula, que não tem celular para assistir, nem no aplicativo, que não consome dados, né? E então é por esse motivo. Mas vamos lá, né? Então, olha só. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos da ondulatório. Vou corrigir os exercícios. Então, como eu estava falando, física, é muito importante a gente trabalhar com exercícios diferenciados, né? Porque cada um você tem uma situação. Esse aqui foi do Enem. Eu acho que vocês, quem conseguiu fazer? Todo mundo conseguiu fazer do Enem? Me fale um pouquinho aí. Conseguiram? Eu não fiz, não, eu esqueci desse. Você Eu esqueceu? também esqueci. é. Como eu falo, viu? Tamo suquinho de beterraba, hein, gente? Faz bem pra memória, né? Esse não, eu não coloquei no blog esse daqui? Eu acho que não. Não, na Não. lista de Eu não chamada. coloquei, não, é verdade. Eu não coloquei porque, como ele é um exercício do Enem, né? Eu falei assim, não tem necessidade que eles. Mas olha só para a gente corrigir, olha só, caiu então do ano do 2020, né? Que é para o Enem de 2020, né? Que seria os alunos ingressantes. Então, ele fala, olha, o sonorizador, né, um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele. Foi o que eu falei para vocês na última aula. Essa situação aqui, ó, você, na hora da prova do Enem, por exemplo,
Você pode ir tirando, ó, porque aqui é a situação, você não tem necessidade de ler de novo. Porque é assim, olha, a prova, como são provas muito longas, como a prova do Enem, existe uma pressão muito grande, né? Porque vocês estão no segundo ainda. Quem for fazer a prova do Enem vai fazer como treineiro, então a pressão é menor. Mas quando é no terceiro ano, a pressão é muito maior do que porque você quer muito, né, ir bem, e aí você vê aquele bando de candidato ali, a sala cheia, você vai assim, gente do céu, enfim. Então, até você engrenar na prova, demora um tempo. Demora um tempo. Então, você acaba lendo um exercício mais de uma vez. Então, mas quando você lê a primeira vez, mesmo você ali tentando ainda focar, porque afinal de contas, em um dia são 90 questões, né? 45 de ciência da natureza e 45 de matemática. E então você acaba, você fica com esse, nossa, mas nossa, esse não é o primeiro exercício. Não tente pensar nisso. Mas aí o que acontece? Você vai tirando do enunciado o que não serve para a sua resposta. Então, ele fala, ó, alertando para uma situação atípica, à frente, você pode ir cortando, porque você já sabe que está falando sobre onda, aí, ó, na sua cabecinha já tem que ir tipo, ó, né, peraí, ondas, então já começa a ter toda aquela discussão na sua mente sobre o que você aprendeu sobre ondas, tá? E sonora, né? Porque tem trepidação, então você já imagina a situação. Com obras, pedágios ou travessias de pedestres, certo? Ó, ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras. Opa! Então, olha, já falou o tipo de onda, e aqui você já fica preparado para vários tipos de pergunta, né? Então, ondas sonoras, uma propagação longitudinal, e começa, né? Resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passa em velocidade constante. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa parte aqui, ó, velocidade constante. É muito natural, quando você passa por essas placas, que diminui, o objetivo, na verdade, é diminuir a velocidade do veículo. Então, se você tem uma sequência de placas a uma mesma distância, então, o objetivo dessas placas é justamente diminuir a velocidade, mas no próprio enunciado, ele fala que essa velocidade é constante. Então, quer dizer que ela não vai mudar, mas isso não é uma coisa que acontece na situação, tá? Por isso que ele coloca, considere que ele passa uma velocidade constante, que ele não reduza, beleza. Ou que tinha uma velocidade média, né, gente? Igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Beleza, então, olha, elas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel, percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador, é mais próxima de. Quando ele fala frequência, aí você tem que colocar o que você sabe sobre frequência. Por exemplo, então você sabe que a velocidade dessa onda, ela é diretamente proporcional ao comprimento dessa onda vezes a frequência dessa onda. Então, isso daqui você já coloca aí na sua pauta, tá? Outra coisa também é você pegar os dados do exercício, né, que ele fala para você. Então, ele fala, por exemplo, que a velocidade, então, a propagação dessa onda, a velocidade dessa onda, sim, é de 108 km por hora, até o Guilherme falou na última aula, olha, a velocidade é essa. Mas, porque ele comenta essa velocidade constante, então, a minha velocidade é 108 quilômetros por hora. Tá? Agora, separadas por uma distância de 8 centímetros. Como que ficaria essas placas, gente? Ó, seria assim, ó, como tem ondas sonoras, nós sabemos que existe, vou colocar aqui assim, ó. Tá? Então, a partir do momento que o carro, ele entra nessas placas, então aqui eu tenho uma placa, certo? Aqui eu tenho uma placa, aí aqui eu tenho uma outra placa, elas estão a uma mesma distância. Seria mais... É o mesmo princípio do radar, né? Mesmo princípio, mesmo. E o radar, além
ele tem também a questão da distância, né? Mas é o mesmo princípio. Ele vê pela frequência, né? Pelo som. Tem muitos. A física ela é fogo, né? Vamos dizer assim. Quando você pensa em tudo isso que foi observado, por exemplo, você consegue verificar a velocidade de qualquer pessoa através do som que ela emite, né? E esse é o princípio realmente do radar. Mas olha só, então ele começa aqui, olha, então ela faz isso daqui, ó. Tá certo? Então ela faz isso, ela vem aqui, olha, tá vendo? Tá? Então, quer dizer que quando eu falo o comprimento da onda, então de uma crista até a outra, então realmente sim, esse é o comprimento da onda, tá bom, gente? Ó. Opa, não mudei de cor aqui, peraí. Tá? Então, de uma crista até a outra. Então, sim, 8 centímetros. Bom, então, ok. Agora, vamos lá. Ele quer em hertz, né? Olha, observe que aqui nós temos a unidade de hertz. Lembrando que o hertz, quando eu falo da frequência, então a frequência é 1 dividido por um intervalo de 1 segundo, tá certo? Ó, e essa frequência aqui, olha, isso aqui é a unidade de hertz. Então, nós temos aqui uma coisinha para a gente modificar. Por exemplo, aqui percebam que aqui está em quilômetros por segundo. No Sistema Internacional de Unidades de Medidas, quando a gente trabalha com a velocidade, né, da luz, a gente trabalha por metros por segundo, tá? Então, essa é a unidade da velocidade de uma onda em um meio, tá? Em um meio. Neste momento aqui, nós não estamos considerando, por exemplo, o meio onde estamos, né? Então, por exemplo, o Guilherme falou, o mesmo princípio do radar. Quando a gente pensa em tudo isso, qualquer aparelho que meça, por exemplo, a velocidade, ou algum tipo de fenômeno que é contabilizado para algum tipo de conversão, a gente tem que considerar também o meio aonde está se propagando, tá? E os fenômenos naturais que acontecem, né? Então, chuva, muito vento, sol, será que todos esses fenômenos naturais de clima podem alterar a velocidade ou alterar algum outro tipo de comportamento que é calculado? Então, tudo isso é levado em consideração, tá bom? Tá bom? Então, é isso. Então, nós precisamos fazer o quê? Então, nós precisamos transformar 108 quilômetros na unidade de metros por segundo, tá bom? Eu acho que esse é o grande desafio desse exercício aqui, foi o grande desafio, fazer essa conversão. Bom, vamos lá, gente. Como que ficaria essa conversão? Façam aí rapidinho, ó. Como que eu poderia fazer? Lembre-se que 108 quilômetros por hora, tá? Alguém gostaria de dar a resposta? Rapidinho aí, gente. Lembre-se que o Enem, 3 minutos para fazer uma questão, hein? Ainda estou sendo generosa, hein? Não sei, eu acho, multiplicaria por 1.000 e dividiria por 60. E tá vendo? Então, olha só. Não, você não vai dividir por 60, porque você quer transformar em segundos. Então, olha só, essa realmente, ó. Então, eu tenho 108 vezes 1.000, certo? Porque, na verdade, aqui virou metros por segundo. Então, ó, 1 hora é igual a 60 minutos e cada minuto equivale a 60 segundos.
tá? Então, pense sempre assim nas conversões, que fica mais fácil, tá, gente? Eu sei que tem vários tipos de regrinhas, né, que o pessoal fala. Ah, é só você... Faz, pense no conceito da sua unidade de medida, da sua grandeza escalar, né, que é o tempo. Então, peraí, hora, minuto 60. Então, cada minuto tem 60 segundos. Então, 3.600. Então, ó, se você pegar 1.000 e dividir por 3.600, você tem metros por segundo. Olha como ficou facinho, tá vendo? Tá? Então, aí agora aqui, olha só, a gente... Aqui também tem que converter, tá bom, gente? Aqui tá 8 centímetros, tá vendo? 8 centímetros para metro, você divide por 100, ou você faz a regra. Eu sempre eu falo na sala de aula, né, para vocês, ou para qualquer turma que eu vou ensinar unidade de medida. Não se acanhe em fazer uma regrinha de 3 só porque o coleguinha ali fez o cálculo mental. Faz a sua regrinha, não fique acanhado. O importante é você entender o exercício, conseguir converter. Então, professora, eu fico confusa, eu prefiro fazer a regra de 3. Faz, gente, coloca lá metros e segundo. Aquela história também, gente, que, eu vou multiplicando por 10. Vou dividindo por 10? É verdade, isso é fato, aquela tabelinha é verdadeira, mas eu pergunto para vocês, quem consegue decorar aquela tabelinha, gente? Quem? Então, quando a gente trabalha com... Eu nunca trabalhei com aquela... Desde o sexto ano, primeira vez que eu fui dar aula, que eu fui ensinar, chegou a parte de unidade de medida, quilômetros, convertendo, eu falei assim, que isso? Um moleque de sexto ano vai conseguir converter isso? Não, vão pegar e vão medir isso daí. Claro que eu não fiz a criança medir 1 quilômetro a passo, mas eles mediram a quadra com unidade de pé e a gente foi fazendo a conversão. Porque decorar não se aprende. Então, ó, se você sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros, não fica acanhado em fazer só a regrinha de 3, não, gente, faz. Ó, coloca o X, quer dizer, regrinha de 3 não, né? Aqui, na verdade, é só conversão de unidade. Então, aqui vai ficar 100x, que vai ser 8. Portanto, olha só. Aqui, dividindo, vai ficar igual a 0,08, certo? Metros, concordam? Fui muito rápida? Eu consegui entender. Eu tinha dividido por minuto, era segundo, por isso que... Então, aí aqui, olha, é só fazer, ó, gente, multiplicação de fração, ou não fica desesperadinho, não, ó, lá faz ó, aqui vai andar, vão ser, né, ó, vão ser 3 zeros, 108.000 metros dividido por 3.600, ó, simplifica, tá? Então, aqui vai ficar 1.080, não é isso? Dividido por 36, vai dar quanto, gente? Trinta. É. Isso, ó, então, ó, alguém ficou com dúvida nessa conversão? Não é dúvida, é que a questão é complicada, né? Mas você entendeu aqui? Olha, ela no Enem ela é considerada como fácil, essa questão. Mas eu concordo com você, viu? Tá bom? Eu concordo, sim, porque... Mas trabalha com vários conceitos que a gente fala, as habilidades, né? Que você trabalha teoricamente desde o sexto ano, sabe? Teoricamente. Tá bom? É. Mas eu também concordo com você, tá? Eu acho que a gente tem que fazer exercício, né? E é como eu falei para vocês, exercícios diferenciados. Fazer o mesmo exercício sempre não contribui para você ter uma amplitude de conhecimento maior. Tá? Mas deu para entender a discussão aqui que houve sobre a situação? Isso é importante, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou transformar, né,
Agora ele quer achar a frequência, agora é só usar a fórmula, tá vendo? Porque eu tenho o comprimento da onda, que eu transformei em metros, tá vendo? Transformei em metros, eu tenho a velocidade, que transformei em metros por segundo. O nosso objetivo é simplificar o metro, nós vamos ter a unidade de hertz, e achar a frequência, é só substituir. Então, vai ficar assim, 30 metros por segundo, é igual a, aqui vai ficar 0,08, tá? Vezes a minha frequência, tá? Agora aqui eu só fazer, né? Então vai ficar 30 dividido por 0,08. Eu quero que vocês façam a continha, ó. Se eu tô na prova, não tenho a calculadora. Como é que eu posso fazer essa continha aqui, olha? Então você pode multiplicar por 100, tá bom? Multiplica por 100 é só, virou uma fração. Aí você fala assim, poxa, isso aí também é uma coisa muito importante, tá? Vocês que estão, o ano que vem já é Enem, já começa a ter o hábito de fazer os cálculos sem o uso da calculadora, tá? Então, olha, multiplica por 100, que aqui vai ficar, então, 3.000 dividido por 8, e aí você faz a sua continha aí, tá? Porque observem que ali nas nossas alternativas, se você errar, quem sabe a vírgula, ou todas essas opções que estão aí, são frutos de alguma consequência de erro, tá? Todas as opções que estão aí. São erros prováveis de cálculo, tá? Quanto que dá aí, gente? Trezentos e setenta e cinco. 375, isso. Todo mundo, ó, 375, tá? Percebam que o que sobrou pra gente aqui, ó, tá vendo, ó? Quando eu passei esse metro para cá, ó, então ficou assim, eu vou colocar aqui, porque algumas vezes ele pode perguntar só isso, hein, gente, ó. Ficou assim, ó, dividido por metro, tá vendo, ó? Então, eu simplifiquei, ficou 1 dividido por 1 segundo, olha só. Tá? Então, neste caso aqui, ó, essa unidade no Sistema Internacional de Medida é representada pelo Hertz. Tá? Então, esse é o valor. Beleza? Pessoal, deu para entender? Deu. Então, tá. Vamos para o próximo, ó. Então, aqui é o exercício que eu coloquei lá no blog. Eu não sei se tem ele na internet. Eu acredito que deve ter, né? Porque esse livro é um livro que tem um tempinho aí que eu... Mas, enfim. Então, olha só que bacana que é esse exercício. Ele fala assim, ó. A cada meio segundo, uma pessoa coloca e tira um lápis da água que se encontra em um recipiente retangular. Tá? Então, essa informação é importante, isso daqui seria o nosso período. Tá? É o nosso período, que é o tempo em que eu tenho um ciclo completo dessa onda. Então, ela coloca o lápis, forma um ciclo, tá? Tira o lápis, a superfície volta a estar em repouso. Coloca o lápis, você perturba novamente essa superfície. Essa seria a ideia do nosso enunciado. Pense sempre se você estivesse na prova e se você ia conseguir responder esse exercício, tá? Provocando perturbações na superfície aquática, conforme a figura ao lado. Na questão A, determine a frequência da fonte e das ondas gerada nesse movimento. Bom, a frequência, como que eu calculo a frequência? Então, aí vocês precisam colocar aí do ladinho todas as fórmulas que a gente tem quando se trata de um comportamento ondulatório, de um fenômeno ondulatório. Então, nós temos a velocidade dessa onda, tá? A velocidade dessa onda. Nós temos a nossa frequência, tá? A nossa frequência dessa onda em um intervalo de tempo, que é dado por 1 dividido pelo
T. Esse T aqui, ó, representa período. Período. Nós também temos a frequência, né, a frequência da onda, que é o número de ondas que eu tenho em intervalo de tempo, quer dizer, a frequência, né, delta T. Também, quando ele perguntou, olha, que foi isso que nós corrigimos na semana passada, tá? Então, aqui é o número de frequência que eu tenho em intervalo de tempo, tá bom? E nós temos o período, que também, o período, então, é o tempo, né, de um ciclo completo, é o intervalo de um tempo, tá? Como se estivesse descendo de uma pista de skate, tá? Então, seria o período para completar esse ciclo, tá? Agora, se eu vou e volto, se eu vou e volto, se eu vou e volto em intervalo de tempo, então quer dizer que é o número de frequência que eu tenho desse ciclo, tá? Por exemplo. Então, é isso a diferença. Tá? Então, o período é o intervalo de tempo para você uma volta completa, vamos dizer assim. Tá? Então, um ciclo completo. Então, e o nosso período, ele é inversamente proporcional à frequência. Então, e a frequência, ela é inversa ao período. Então, tá aqui. Beleza? Anotem aí, hein, gente? Ou quem conseguiu fazer, ótimo. Então, tá, determine a frequência. Então, eu preciso saber quem é isso daqui. Então, olha só como é bacana a minha interpretação, como diz a professora Nanete, interpretação é tudo na vida, tá certo? Ó, se eu sei interpretar, já sei metade da situação ali, ó. Então, ó, ele fala, a cada meio segundo uma pessoa coloca e tira um lápis da água que se encontra em um recipiente retangular, provocando perturbações. O que seriam essas perturbações? Seriam justamente, essa onda, tá bom? Essa onda provocada nessa perturbação, nessa superfície que estava em repouso. Então, quer dizer que aqui eu tenho um período, então vamos calcular, e ele quer achar a frequência. Então, a frequência, conhecendo o período, é só eu calcular. Ó, já está em segundos, já está em hertz, tá vendo? Olha só que legal. Agora vamos calcular isso daqui. Como que eu faço para calcular isso daqui? Mesma coisa, tá, gente? Não sofre com fração, não, tá? Não sofre, não. Vezes 10, vezes 10. Olha aqui, ó. Olha só. Tá? Que vai dar 2. 2, o quê? 1 dividido, né, um intervalo de tempo de segundo. Isso aqui na unidade de medida no sistema internacional é o hertz, tá? Então, é só você colocar aqui, ó. Tá bom? Deixa eu só abreviar aqui, tá? Então, 2 hertz. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Na questão B, ele fala assim, eu não estou sozinha não, né, gente? Que eu fiquei com trauma naquele dia lá, que eu caí, fiquei falando, quer dizer, fiquei falando, e aí vocês nem sei onde está meu celular, gente, agora. Ah, tá aqui. Ah, tá. Ah, tá certo. Então, olha só, na B, se a frequência da fonte for aumentada, a quantidade de energia, ó, peraí, por que ele fala energia? A onda, uma onda, ela carrega o quê, gente? Ela transporta matéria? Não. Isso, ela transporta somente o quê? Energia, certo? Ó, um exercício de conceito muito comum também cair em Enem, certo? Ó, ou em outro vestibular. Se a frequência da fonte for aumentada, a quantidade de energia que se propaga nessa perturbação, neste meio que está sendo perturbado, no mesmo intervalo de tempo do item A, certo? Que é meio segundo, será maior ou menor que naquela situação. O que vocês acham? Como que seria a justificativa? É meio que, se eu tenho
se eu tenho uma quantidade maior, certo? Ó, se eu tenho uma quantidade maior de frequência, quer dizer que Vai eu ter vou uma quantidade maior de energia. e isso, eu vou transportar uma quantidade maior de energia no intervalo de tempo, né? Em um intervalo de tempo. Então, é isso que vocês vão responder, tá? Então, é isso. Essa é a sua justificativa, tá? Se no intervalo de tempo eu tenho uma frequência maior, então eu vou ter uma energia, um transporte maior de energia. Bom, e na C é só você calcular, então, acho que a maior dificuldade mesmo tá aqui na questão A. Sabendo que as ondas na água se propagam com velocidade de 20 centímetros por segundo, calcule o comprimento de onda. Tá? Aqui você pode transformar em metros por segundo, a gente pode, porque no sistema internacional a unidade de medida é metros por segundo, tá? E aqui vocês acharam, ele quer saber o que mesmo? O comprimento da onda, né? Isso, o comprimento da onda, é só substituir aqui. Tem a ordem aqui. Bom, então aqui, se eu colocar em metros por segundo, como que ficaria, gente, metros por segundo? Tá? Então, eu posso colocar em metros por segundo, e a resposta ele pode perguntar em centímetros, tá bom? Sempre ele faz essa jogada indo, voltando, né? Porque, afinal de contas, né, entende-se que, né? Então, aqui, 2 hertz vezes o meu comprimento. Percebam que, como o hertz é 1 dividido por 1 segundo, então eu consigo simplificar aqui. Vai ficar 2 décimos dividido por 2, que vai ser 1 décimo de metro. 1 décimo de metro, gente, é quantos centímetros? Opa! 10. 10. Isso mesmo, gente, isso mesmo. Isso mesmo, muito bom. Tá, então ele pode perguntar para você, tá? Olha só. Gente, exercício, tá vendo, ó? Quando vocês forem fazer o Enem, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão falar assim, nossa, a professora explicou isso daqui, olha só. Tudo que eu expliquei para vocês, desde termologia até agora, cai no Enem. Calor específico, calor latente, a gente cai. O ano que vem, vocês foquem nesses exercícios para estudar para a prova. Um forno de micro-ondas emite ondas eletromagnéticas que têm a mesma frequência de vibrações da água, que é de aproximadamente 2.500 MHz, tá? Quero chamar a atenção de vocês para essa unidade aqui, certo? Isso aqui é importante. Megahertz, não confundam com 1000 Hz, tá bom? Cuidado, tá? Porque você fala M, então você acaba, né? Mas você lembra que o M pode ser 1000, pode ser milhão, pode ser só. E aí, bilhão já mudou de. Tá bom? Então, 1000, milhão, mas aí não. Cuidado, hein, gente? Ó, 1000, milhão. Então, megahertz, na verdade, é 1 milhão de hertz, né? Vezes 1 milhão de hertz, na verdade, né? Mas eu coloquei aqui para vocês, depois eu vou mostrar. Ao incidir nas moléculas da água contidas nos alimentos, as microondas provocam um efeito conhecido como ressonância. Então, percebam que a ressonância é uma frequência que a gente não consegue perceber, justamente pelo intervalo de tempo de sua frequência, né? Então, dá uma olhadinha, eu vou voltar lá para aquela que é o que o Centro de Mídias comentou, olha, tá vendo? Ó? Então, quando você fala micro-ondas, então, olha aqui, ó, você está neste intervalo aqui, tá vendo, gente? Ó, nesse intervalo, e nesse intervalo aqui, nós não conseguimos perceber essa frequência, tá? Não é sensível para nós. Então, mas essa frequência é importante, hein, gente? Isso daqui é extremamente importante, hein? Tá? Quem for fazer engenharia aí, ó, isso aqui tem que estar.
Então, olha só. Então, ok. O qual ocasiona um aumento de amplitude de vibrações dessas moléculas. Então, você já sabe como funciona o micro-ondas, né? Então, ele agita as moléculas. Na verdade, ele agita a água, né? Ele aquece. E aí é quando acontece o aquecimento, pela agitação das moléculas. Lá. Então, ó, ele fala, considere... Olha aqui que nós vamos estudar. A velocidade da luz no meio, tá certo? Ó, então, considere, aqui está em metros, tá bom? 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo a velocidade das ondas eletromagnéticas no ar e resolvam os itens a seguir. Por que que neste caso aqui, olha, ele falou no ar? Porque dependendo do meio aonde está se propagando, a gente tem um fenômeno chamado de refração, tá? A refração é quando você sai do meio ar, por exemplo, que é o mais comum para nós, e você entra, por exemplo, no meio água. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó, que já é o nosso próximo tópico. Olha só, fenômenos ondulatórios, tá vendo, ó? Refração. O que acontece com a refração? Então, você tem 2 meios, certo? Ó. Então, quando a luz está se propagando no meio ar, a velocidade dela é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É muito rápido, né, gente? Muito rápido. Mas, quando essa onda, essa luz, por exemplo, está se propagando no meio ar, incide sobre um meio de maior densidade. Olha um pouco aí, ó, densidade química, né, gente? Ó, densidade, maior densidade. O que acontece com esse raio? A gente está pensando em um único raio, tá bom? Porque quando você tem, ó, fonte de luz, então você está aí, né, iluminado por uma fonte artificial de luz, e essa fonte artificial de luz está iluminando o meio, mas tem um feixe de luz, que é um conjunto de raios que estão se propagando em linha reta no meio, certo? E quando incide sobre as paredes, o que acontece? Ela volta para o próprio meio-ar, né? Então, se bateu na parede, a parede de concreto, a parede de concreto impede, ou de madeira, ou, sei lá, de plástico, não importa, impede a passagem deste raio. Então, ela volta para o meio. Quando ela volta para o meio, a gente chama de reflexão. Ela volta com o mesmo ângulo de incidência. Agora, se por acaso eu estou com a minha janela aqui, e a minha janela, ela é uma vidraça, né? Não uma vidraça assim de uma mansão, uma pobre vidraça de uma, né? De um professor, né? Então, mas ela passa pelo vidro. Então, se por acaso fosse noite, a pessoa que estivesse na varanda, né? Ela também receberia essa luz, essa fonte de luz lá na varanda, também teria o clarão. Por quê? Porque o vidro é um meio transparente que não impede a passagem da luz. Mas quando esse raio passa pela espessura do vidro, sofre o fenômeno de refração. Porque existe um deslocamento desse raio e quando ela passa por essa superfície, a velocidade da luz, ela diminui. Então, a gente chama esse fenômeno de refração. Pode falar. Professora, e as lentes? Mesma coisa. Mesma coisa. Por isso que quando você tem, por exemplo, uma lente côncava ou convexa, você tem imagens diferentes. Depende do foco, tá? Depende do foco e da formação da imagem. Tá? Então, quando você tem uma lente côncava ou convexa, a formação da imagem depende do foco. E justamente por causa dessa refração é que você tem essa diferença de imagem. Que é diferente quando você tem um espelho plano. Sabe o espelho plano? A sua imagem ela é nítida. Por que ela é nítida? Porque você ali tem um fenômeno de reflexão. Então, a superfície é polida, né? O espelho é uma superfície polida e ela reflete a sua imagem de acordo com as suas dimensões. Então, ela não altera a imagem, porque a superfície é polida
ela não torna a sua imagem difusa, né? Como a gente, quando você sabe, quando você se olha numa superfície que ela é toda ondulatória, ela reflete, como se fosse um papel de alumínio, vamos dizer assim. Só que ela não é tão polida quanto o vidro. Então, a sua imagem, por mais que você tenha a reflexão ali, mas todos os raios que incidem, eles saem de forma, sabe? É que eu não coloquei aqui, mas todos os raios que incidem, por exemplo, eles vão para várias direções, eles não conseguem formar um único ângulo de incidência sobre a superfície, porque é uma superfície rugosa, sabe? É uma superfície que vai alterar. Gente, minhas meninas estão brigando, vocês não têm ideia do que elas estão fazendo lá embaixo. Elas estão, não, tá tendo uma luta de MMA, gente, lá, já estou escutando, uma dando na cara da outra. Você Não tá é que elas estão escutando? brigando, elas estão sendo irmãs. Justo, é verdade, Guilherme. Aí sabe o que eu faço depois, Guilherme? Eu dou uma bronca nelas, faço elas se abraçarem e beijarem. Elas começam a dar risada, aí fica tudo bem. Mas depois, quando terminar, eu vou dar uma bronca nelas, elas se abraçam. Mas estou escutando aqui, maior luta. Enfim, mas deve estar brigando por causa de uma bolacha. Então, olha só. É bem Irmão assim. sendo irmão. É isso, eu gostei, hein, Guilherme? Verdade. Olha só, então quer dizer que é isso que acontece, tá? Então, quando a gente fala sobre os fenômenos das ondas, isso acontece também com o som também. Então, só que aí o som depende do tipo, se a onda é longitudinal, se ela é unidimensional, bidimensional. Então, isso interfere. No caso, porque se você tem uma onda sonora ou uma onda de propagação né, de um pulso, né, de uma superfície, uma perturbação de uma corda, você está no próprio meio. Então, são várias situações que você tem. Então, a gente acaba limitando a discussão para a gente ter uma ideia só. Então, a refração é quando existe esse deslocamento. Então, se é um som, se eu estou, olha, eu estou lá nadando, a minha irmã chega na superfície lá, fala assim, ei, Renata, a mãe está chamando. Eu vejo que ela está falando, se eu estiver mais próximo, até consigo escutar um ruído, porque eu não consigo, porque existe essa refração. E no caso da onda sonora, a refração, ela distorce muito a propagação do som, porque é um meio com uma densidade muito maior do que o ar. Já no caso da luz, existe também a refração da onda sonora, né, da onda da propagação do raio luminoso, só que o deslocamento é um deslocamento que não impede que você observe que a pessoa está lá mergulhando, que está lá na superfície da água, ou que está passando um peixe está do lado dessa pessoa, ou caiu a chave ou a moeda, você vai pegar, só que você sempre tem uma sensação de ilusão, que a gente chama. Então, você joga uma moeda num balde, né, com água transparente, né? E aí você olha a moeda lá e você fala assim, vou pegar a minha moeda. Você sempre fica ali. Você nunca consegue chegar na moeda direto, porque existe a ilusão de óptica, que a gente chama, que é causado pela refração. Tá? Que é esse deslocamento do raio, que é quando a propagação da luz é menor do que o meio que ela está. E isso depende da densidade. Tá vendo? Olha só como a gente pensa assim, densidade, são coisas que a gente aprende desde o sexto, acho que desde o quinto ano, a densidade, nem me lembro mais, pensando tudo que eu fiz o quinto ano, mas assim, são fenômenos que a gente estuda desde sempre, tá vendo como vai amarrando as ideias? Então, quer dizer que é isso que nós vamos calcular, a densidade e a propagação. Então, quando a gente fala sobre fenômenos ondulatórios, a gente está se referindo a isso. Tá? E quando se trata das ondas eletromagnéticas, que é o caso das ondas que ele está se referindo aqui do micro-ondas, e essa onda é especificamente a onda luminosa, que até o Guilherme falou, eles estão falando sobre onda, propagação da onda luminosa. Então, eu acredito que eu devo confessar que eu não tive tempo para assistir a aula ainda, eu pretendo assistir essa semana. Mas eu acredito que hoje ele vai falar sobre refração ou reflexão. Ele já falou isso semana passada? Vocês assistiram a aula? Uhum. Peraí, deixa eu ver no roteiro.
Vocês, olha, vocês podem assistir a aula, mas assim, eu não vou cobrar, tá bom? A última aula foi um monte de exercício, mas ele não falou sobre isso, não. Então ele deve falar amanhã, tá bom? Amanhã provavelmente ele vai falar sobre a refração, a reflexão, os fenômenos. Ele fez exercício de que tipo? Depois eu vou olhar. Mas, podem me acompanhar, tá? Eu sei que eu não sou novela, mas podem me acompanhar, tá bom? Foi propagação. Eu não consigo nem falar. Não, tudo bem. O estudo da luz. Então é o que eu tô falando aqui agora. Então, mas provavelmente... ele ficou nesse mesmo assunto um bom tempo, aí só ficou revisando. Então tá, então é a mesma coisa. Mas olha, como eu falei para vocês, o centro de mídias é bom vocês assistirem, mas quem não tiver tempo, tá ocupado, assiste as minhas aulas que eu vou estar explicando e às vezes se você se sentir que fica mais, já vou terminar a aula, tá, gente? Eu passei até do horário de alteração, 8h15 já. Então, olha só, se você achar que a aula te deixa um pouco mais confuso e que acaba atrapalhando do que ajudando, pega só o conteúdo que foi dado e a gente vai estudando aqui, tá bom? Essa propagação da luz é muito bacana, sabe? É um conteúdo, assim, não digo que é mais fácil, porque depois a gente tem a lei de Snell, tal, tem seno, gente, tem seno e cosseno em qualquer lugar da física, viu? Na verdade, quando a gente falar sobre onda, a gente tem logaritmo também. Vocês sabem um pouquinho sobre logaritmo? Vocês lembram de logaritmo? Mais ou menos. Mais ou menos? Então tá bom. Lembra da palavra agora. É a fórmula do coração. O coração. Sim. Eu não sei, eu não conheço a fórmula do coração. Armando. Vou falar para ele. Você, Armando, que história é essa de fórmula do coração, que eu não conheço? Esses alunos aí estão falando que eu falei isso, né? Vou falar para ele. Não, é porque a gente calcula, tem uma fórmula nas ondas que é o logaritmo, só que tem que trabalhar com as propriedades, né? E aí eu teria que fazer uma revisão, e eu estou me esquivando de trabalhar com matemática, porque se eu for ensinar matemática ou revisar muita parte, a física acaba... Então, tá? Mas tudo bem. Mas assim, seno e cosseno aqui no caso é mais tranquilo do que a função cosseno da onda. Então é isso, tá, gente? Então, quando a gente fala, por isso que eu escolhi esse exercício aqui, olha, aqui é reflexão, que é o que acontece no espelho, tá vendo? Ó? Por isso que quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem nítida, a sua imagem real. Não adianta você olhar no espelho e falar assim, nossa, gente, nossa, hoje eu não tô legal. Esse é o seu rosto de todos os dias, gente. Então, aceite que fica mais fácil. É você, é que nem foto. Eu não fiquei bem nessa foto, aceita, é você. Tá bom? Na foto ainda tem como editar, né? De repente saiu com o olho fechado, né? Mas eu sempre falo, gente, se assume, se aceite e ame você, porque você é top, tá certo? Você é top e se aceite. Primeiro, a aceitação tem que ser com você, né? Se você não se aceitar, como você quer que as pessoas te aceitem? Eu lembro que meu pai dizia assim, você é gata, você é linda, você é maravilhosa, e eu acredito nisso até hoje. Então, gente, é assim que tem que ser. E se alguém falar para você que não é, você fala, eu sou, ponto, e acabou. Então, olha só, então isso é o que acontece com a nossa imagem, por isso que a gente tem um ângulo, então aqui tem o ângulo de incidência, tá vendo? Por isso que a gente consegue iluminar o meio. E no caso da luz, né, da lâmpada, por exemplo, é uma fonte artificial de luz, é um feixe de luz, então tem vários raios. Então, se tem uma superfície rugosa, então esse raio, quando ele incide sobre essa superfície, ele se propaga, esse ângulo de incidência, para cada raio que incidir vai ser diferente, né, em relação aos demais. Agora, se a superfície for plana e polida, essa incidência, esse raio de incidência vai ser o mesmo, tá bom? Aí aqui tem um pouco de... Então, a gente tem interferência, batimento, ressonância e difração dos fenômenos ondulatórios, tá bom? Pessoal, olha, então é isso, tá? Esse exercício a gente corrige na próxima aula, mas ele é facinho, tá bom? Aqui é só o comprimento, só aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, aqui eu coloquei aqui para não esquecer, megahertz, tá bom, gente? Ó, então, eu tenho
megahertz aqui, que significa, então, 1 milhão, tá? Então, aqui, neste caso aqui, eu tenho que multiplicar 2.500 vezes 10 elevado a 6, tá bom? Beleza? Ó. E eu acho que é isso que eu coloquei aqui. Ah, e condução também. Na questão A, ele pergunta para você qual é o tipo de transferência de calor que acontece entre as moléculas, tá bom? Essa transferência de calor é chamada de condução, porque é uma transferência que acontece entre as moléculas. Então, elas se colidem, elas se batem, e elas transmitem esse calor pelo processo de condução, tá? Então, é isso, pessoal. Professor, Pode falar. antes de encerrar rapidinho, eu acabei de ver aqui o Bruno Covas decretou que as faculdades vão votar dia 7 de outubro. A previsão de volta às aulas é do dia 3 de novembro para o ensino infantil. Agora, para o ensino primeiro, segundo e terceiro, não tem previsão ainda. Mas é que o Bruno Covas, ele trabalha com o município, ele é responsável pela educação básica, né, ciclo 1, educação infantil e ciclo 1. O Estado, ele é responsável pelo ensino fundamental, que seria o ciclo 2, e o ensino médio,